caracteriza o campo da cultura popular? Então, não sei, primeiro, boa noite, né? Boa noite. E olha, o campo das culturas populares, primeiro que, assim, nessa militância, né, que eu tenho seguido aí durante a minha trajetória de trabalho e de militância mesmo nas culturas populares, a gente tem aprendido que a cultura ela não deve ser colocada no singular, né? Porque dentro do campo das culturas populares, então a gente prefere considerar que são culturas populares, né? É um vasto campo, né? Que é fruto da formação do povo brasileiro. Então, ela pega todas as influências e faz uma confluência, né? Então, eu não gosto de falar manifestações, como todo mundo normalmente fala, né? O senso comum. Eu prefiro falar expressões culturais, expressões artísticas e culturais do campo da cultura popular, né? Uma vez eu li um texto de Siba, aquele músico pernambucano, né? Num livro chamado Tocadores, de uma pesquisadora do Paraná, Lia Marque. Ela fez esse livro maravilhoso, com vários tipos de tocadores, mas dando muita ênfase ao pessoal do fandango do Paraná, né? Mas tinha tocador de tudo quanto é canto. E Siba dizia, manifestação é aquele negócio que a gente vai ali fora Bolsonaro, vai para no dia 19, entendeu? Ou abaixa a ditadura, né? E tal. A cultura popular ela é constituída por expressões artísticas e culturais, né? Mas eu sei que isso é um rigor, né? Um rigor narrativo que eu tenho justamente por isso. Então, a cultura popular é essa mistura, né, de várias influências, né, dos índios, dos negros que foram escravizados, trazidos para o Brasil, e dos colonizadores também, né? Então, é também o campo que eu acho que tem, dentro dessa dimensão da cultura ampliada, tem ela tem, dentro dessa dimensão, um valor simbólico muito forte, né? Então, você, agora no Conde, mesmo nessa pesquisa que depois eu quero falar sobre o inventário cultural, a gente descobriu várias casas de farinha. Quando a gente estava, que são saberes tradicionais, o modo de fazer farinha, né? Então, a gente foi na Lei Aldir Blanc, na discussão dos editais, que editais vai fazer, eles vão pôr, porque era muito um município pequeno, com muita pouca grana, vamos fazer uma linha para as casas de farinha, um edital só para as casas de farinha, né? Não deu para fazer por inúmeras razões, mas porque isso é cultura popular, isso é cultura tradicional, né? Também, por outro lado, então, assim, no Brasil, é uma riqueza imensa que me emociona, as culturas populares. Agora, também é o campo mais desprovido de políticas públicas, entendeu? Ou é o campo em que os cachês dos artistas da cultura popular são os menores, né? Então, assim, isso é uma luta que também que vem sendo travada, né, por alguns setores e pelo campo e por mediadores, né, das culturas populares, do qual eu faço parte também, para que mude esse status, né, de ser. Então, a cultura popular, as culturas populares são as expressões que nasceram nos átrios das igrejas, né, na época da escravidão, quando os escravos, um dia era permitido que eles fossem em procissão como se fosse um reinado, né? Então daí nasceram os congados, né, os maracatus e tal, né? A cultura popular é o São João do Nordeste, é o São João do Maranhão, né, com os bordados de bois. Então também é um campo
é que é muito rico, né? A cadeia produtiva assim da cultura popular e também é um campo que às vezes você tem, né, dos mestres e das mestras, dos saberes que você tem assim, você fala, o mestre é cantor, mas ele é cantor, ele é tocador, ele também é construtor do instrumento que ele toca muitas vezes, né? São as culturas que estão muito relacionadas também, eu acho que a uma classe social. Então, esse negócio de diferenciação de cachê, de políticas também, tem a ver com classe social, né? Então, outro dia eu estava fazendo um projeto com uma menina, ela disse, porque o forró, sobre o forró. O forró nasceu no meio rural. Como é que ela dizia? Porque no campo, né, com as populações do campo que são marginalizadas. Eu disse, nem sempre, entendeu? Vá num funcionamento de uma família que mora no meio rural, que tem uma casa de farinha, por exemplo, né? Ela não é marginalizada. Quem pratica agricultura familiar, agricultura de subsistência, né? Então, tem toda uma cadeia assim de coisas que envolve a cultura popular. Eu não sei se eu respondi, se eu estiver falando muito, você me corte, porque eu gosto de falar bastante. Como tu analisa as políticas culturais no campo das culturas populares? Certo. Obrigada pela pergunta, Luiz. Adoro responder essa pergunta também. Que é assim, né? Então, como eu estava falando, o campo das culturas populares, do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que foi sempre o mais, o menos, o mais menos incluído, né, quando se elabora, quando se pensa em políticas públicas. Então, você tem um olhar voltado para as culturas europeias, né, eurocêntricas, tal, eruditas, né? E depois, assim, também para a indústria, né, a indústria cultural, né? Tem a boa indústria cultural, a má indústria cultural também trouxe uma coisa que veio no bojo da globalização, né, de igualar, então, que faz com que as políticas sejam voltadas mais para, digamos, para esse campo, né, esse segmento cultural, do que para essa cultura que é muito imbuída de valor simbólico, né? Então, assim, agora, a partir de 2013, já no final ali do governo Fernando Henrique, algumas ações, alguns olhares estavam sendo direcionados para esse campo, por exemplo, em relação ao artesanato, né? Então, naquela época nasceu um programa chamado Promoarte, Programa do Artesanato Brasileiro, que era ligado ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Deve ser ainda, mas essa altura, né, que a gente está vivendo, esse contexto todo que a gente está vivendo, não sei há quantos anos, mas foi um centro que começou a fazer essa pesquisa, né? Então, se existe um mapeamento grande da cultura, da arte popular brasileira e das culturas populares brasileiras, tem lá nesses arquivos do Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, onde estava inserido o Promoarte, que era um programa que incentivava as cooperativas de artesanato e tal. Né? Quando chegou o governo Lula, em 2003, e com a Gilberto Gil, Juca Ferreira, esses ministros maravilhosos, né, que a gente teve, foi pela primeira vez começou a se encarar as culturas populares como política de Estado, né? Então foi criada uma secretaria que era a CID, Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, cujo secretário era Sérgio Mamberti, né? E ao mesmo tempo, esse diálogo, junto com outras políticas que estavam sendo construídas, como os marcos legais, como o Sistema Nacional de Cultura, como o Programa Cultura Viva, o Plano Nacional de Cultura, a construção do Plano Nacional de Cultura. Então, junto com isso, sim, e a reconstituição do Conselho Nacional de
políticas culturais. Desculpa, minha língua deu um trava aqui. De políticas culturais. Então, com isso, começou também a ter esse diálogo, de fato, né, com a sociedade civil. E, nesse sentido, é que foram criados os colegiados setoriais de cultura popular, que aí, a partir dos vários encontros, né, que houve naquele período, como o primeiro Encontro Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, em 2005, depois em 2006 teve novamente, acho que em 2007 teve o primeiro encontro sul-americano de culturas populares, né, onde aquele evento de 2005 em Brasília, para mim foi um marco incrível, né? Estavam lá todos os mestres, caravanas de todo o Brasil, com mestres, com mesas de mestres, a coisa mais impressionante, né? Aqueles mestres relatando o trabalho deles e tal. Então, né, dessa época em diante, foi instituído também um colegiado setorial de culturas populares, e existe um plano setorial, né, que deu também subsídio ao Plano Nacional de Cultura, no que se refere às culturas populares tradicionais. Então, o plano, ele é claro, e ele aponta para coisas essenciais, né, dentro da política, que é mapeamento, né, ser feito um mapeamento, transmissão de saberes. Então, foi uma coisa que a gente discutiu muito naquela época, que era importantíssimo para que o povo fala manifestação, eu falo expressão, tal expressão está se acabando, né? Está se acabando porque não tem fomento, né? Não tem políticas, como eu já afirmei antes, e também não tem, dentro dessa perspectiva de não ter políticas nem fomento, não tem também transmissão de saberes. Tem ali, porque uma das características também das culturas populares é a transmissão de gerações, entre gerações, né? Então, é de pai para filho, de mãe para filho, filhas e tal. Normalmente tem uma característica muito grande da questão oral, né, da transmissão oral. Muitas vezes essa transmissão é oral, mas é preciso também perpetuar isso, como através do ensino formal. Então, essa era uma das diretrizes, é uma das diretrizes que precisa ser implementada dentro desse universo do ensino formal. A gente tem alguns exemplos que, a partir de todo esse acúmulo de discussão, foram se materializando, como o encontro de saberes. No circuitos de cultura popular, no circuito de cultura popular e periféricas, culturas populares e periféricas, teve ali o professor Zé Jorge de Carvalho, né, que foi o cara que, junto com o MINC e o MEC, puxou esse encontro de saberes, esse projeto, esse programa maravilhoso que é o Encontro de Saberes dentro das universidades públicas, né? Então, eu acho que, para quem não sabe, quem for nos assistir, grosso modo, consiste no projeto de transmissão dos saberes de mestres e mestras da cultura popular dentro da universidade, né? Começou na UNB e já está espalhado por várias universidades do Brasil, com os mestres convidados, com status de professor, eles recebem um salário, uma bolsa, não sei como é, mas recebem uma remuneração igual à bolsa de doutorado, né? A professor que vai com bolsa de doutorado. Então, uma coisa também de bastante respeito pelos mestres, e também as universidades começaram a também fazer processos de notório saber. Então, tem algumas universidades, como Ceará, Universidade Federal de Minas Gerais, que estão com processos bem adiantados de notórios saberes, né? Então, um outro eixo também e eu estou falando isso, Luísa, porque é o seguinte, isso são coisas que estão colocadas como políticas que foram elaboradas e foram pensadas e construídas no governo Lula, do governo Lula em diante, né? 2003, a partir de 2003, e que também algumas coisas foram realizadas, mas ainda há muito por ser realizado nesse campo, né? Então, a gente vem, algumas pessoas
né, desse grupo que vinha discutindo, que constituiu o primeiro colegiado setorial de culturas populares, como o companheiro Isaac, lá do Pará, do Carimbó, o companheiro Rosildo do Rosário, lá do Samba de Roda e da Chegança da Bahia, né? Então, a gente tem travado Anderson Formiga lá em Brasília, com os congados, a gente, as quadrilhas, tal, a gente tem travado umas discussões para pautar esses temas, né, numa perspectiva futura de fora Bolsonaro, né, e para a gente ter implementado. Uma outra questão é a do fomento, exatamente, do fomento, o vermelho também, né, vamos combinar, né? Então a questão do fomento, né, que precisa ter fomento, precisa ter recursos, orçamentos destinados às culturas populares para proteção, promoção dos saberes e tal. E, assim, por último, e não menos importante, é a economia das culturas populares, né, que tem a ver com as festas, né, com o artesanato, com a culinária, certo? Com a construção de instrumentos musicais e com toda a cadeia produtiva que está relacionada com esses mestres e mestras, né, das culturas populares. Praticantes grupos, né? Então, assim, existe esse plano setorial que foi elaborado em 2012 no âmbito do MINC, do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cidadania, da Identidade da Diversidade Cultural, da Cidadania, virou depois que Pedro, secretário, nosso querido amigo, companheiro, trabalhava lá também. Foi aí que a gente também se conheceu. Então aí, além das conferências de cultura, então foi um momento que foram elaboradas. E aí, na discussão agora que a gente tem tido, de onde a gente vai partir? Do que já estava colocado. Né? Vamos ver o que foi implementado e vamos repautar essas mesmas diretrizes, esses mesmos temas, porque é o que necessita, né? Para ter políticas. Então, assim, lá no Conde, onde eu trabalhei, depois que eu saí do MINC, né, em 2016, eu vim e tive a sorte de cair numa prefeitura aqui na Paraíba, aqui no Litoral Sul. Eu moro em João Pessoa, eu estou aqui em João Pessoa, mas o Conde está aqui a 30 quilômetros daqui da cidade, né? Então, eu fui trabalhar com uma prefeitura muito revolucionária, incrível, foi a maior sorte. E lá a gente tentou, por exemplo, eu estava pensando na coisa da transmissão de saberes, eu era coordenadora de todos os eventos do município. Todo São João, a gente fazia uma programação de palco, com forró de raiz, o forró tradicional, a Associação Balaio aqui da Paraíba está protagonizando o processo de inventário para o forró se tornar patrimônio cultural brasileiro, né? E a gente não fazia só a programação de palco, fazia a programação de palco e as escolas todas pesquisavam sobre os temas das culturas tradicionais, do São João tradicional, né? E é isso. E aí as políticas elas têm que vir, a formulação de políticas elas têm que vir com essa consciência de inclusão, né, de afirmação de temas que são que tem a ver com os saberes dos mestres e das mestras. Isso tem que ser respeitado, mesmo que seja reinventado. Né? No inventário que vocês receberam hoje, no livro do inventário, a gente fez a pesquisa que atingiu desde a benzedeira, o benzedor, o rezador, até os meninos do hip hop, do assentamento, entendeu? Então, é cultura popular tradicional? Não, hip hop, mas é cultura popular contemporânea, tá? Valendo. Tu sempre deixa uma deixa para mim para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta é justamente sobre economia da cultura. E aí eu te pergunto, para ti, quais são os desafios para o campo das culturas populares para pensar uma economia da cultura? Pois é. Uma das questões que está inscrita no Plano Nacional de Cultura, Luísa, é a cartografia, que é a meta 3 do Plano Nacional de Cultura,
é a cartografia da diversidade cultural brasileira, certo? Então, assim, primeira coisa, eu acho que isso, os mapeamentos, as cartografias, os inventários, eles deveriam ser premissas para as políticas culturais e de turismo também, entendeu? Você tem que saber para quem e com quem você vai fazer a política, né? Então, você precisa saber para quem. A gente fica fazendo coisas, né? Sempre foi assim, várias tentativas no Brasil, desde Mário de Andrade, quando ele saiu pelo Brasil em 38, pesquisando a cultura brasileira e fazendo esse registro, né? O turista aprendiz está aí para provar isso. Foi uma das primeiras vezes que teve assim a noção começou a ter a noção de patrimônio imaterial, né, por ali, que foi jogada essa semente do patrimônio imaterial, que não era aquele de cal e pedra, né, então era o tocador de viola, o tocador de rabeca lá, as excelências, aquelas mulheres que cantavam no Rio Grande do Norte quando morria uma pessoa, né, cantam lindamente a noite toda para o defunto. Então, tudo isso, né, os ex-votos, enfim. E aí, nesse sentido, você me perguntando do que fazer de economia da cultura. Então, primeiro você tem que saber para quem você vai fazer a política e com quem você vai fazer, porque eu também só acredito em construção de política cultural se ela for com a escuta e a participação dos fazedores, né, criadores, das criadoras, né, ou seja, do fazedor, do agente da cultura, né? Então, assim, a economia da cultura, e aí precisa ter política para isso, porque o fomento, ele não sai por si só, a economia, ela não sai assim por si só, né? Então, tem o São João do Maranhão, por exemplo. São João do Maranhão é um exemplo. No São João do Maranhão, que é uma tradição lá da festa e que eles mantêm, né, os grupos de boi, de tambor do crioulo, tem toda uma estrutura, assim como virou o Carnaval de Recife também, o Carnaval de Pernambuco, depois também que foi governo do PT, quando o nosso amigo Peixe, João Roberto Peixe, foi o secretário de Cultura de Recife, também antes, Ariano Suassuna, como secretário de Cultura, de Pernambuco, né, na época de Miguel Arraes, que também teve esse olhar voltado para a cultura popular, né? Por exemplo, construiu o Ilumiara Zumbi, um teatro lá na cidade Tabajara, na periferia de Olinda, onde morava, na frente da casa do Ariano Suassuna. Desculpa, do mestre Salustiano. Ariano, secretário, construiu um teatro de arena na frente do terreiro lá da casa de mestre Salustiano, que Deus o tenha. Aí teve gente que criticava, dizia, mas vai construir lá na casa de mestre Salu. Pô, mestre Salu, eu fui várias vezes lá assistir o encontro de maracatus na terça-feira de carnaval em Pernambuco, entendeu? Aquilo ali é uma loucura. As roupas do maracatu, um monte de gente envolvido com bordado, as bordadeiras, os bordadores, porque não é só mulher que borda, é homem também. Ali, quando aqueles grupos chegam nos ônibus, aí movimenta toda uma cadeia, desde do motorista da empresa de ônibus, entendeu? Muitos deles vêm de Pau de Arara, né? Ali daquela zona canavial, vem em cima daqueles caminhão, tudo em cima do caminhão, aquela loucura, aquela coisa exuberante. Então, ali, quando você chega, tem toda uma coisa de pessoas vendendo pastel, vendendo bebida, vendendo não sei o quê, entendeu? Então, a festa, né, ela é um dos maiores impulsionadores, né, sei lá, estou falando certo, mas da economia da cultura, né, seja da cultura de um modo geral e da cultura popular em especial, né? Enfim, mas foi preciso
para gerar tudo isso de forma mais orgânica, que fosse construído, que tivesse uma política pública que construiu um teatro ali para ter aquele encontro ali com as pessoas poderem ir e pessoas de fora, porque antes eu não ia, assim, não sabia onde era que eu ia ver os maracatus, entendeu? Então, assim, a mesma coisa no Maranhão, você vai no Maranhão, todo ano tem edital para os grupos de tambor de crioula, os grupos de boi, né? Então, são políticas que vão se estabelecendo, que vai propiciando com essa cadeia produtiva, essa economia da cultura popular possa gerar, né? Então, tem que ter... porque, olha, é muito rica, né? No evento de... numa festa de São João, né, onde eu estava vendo um show de Elba Ramalho, uma live de Elba Ramalho com a nossa famosíssima agora Juliette, né, que foi essa menina que ganhou, minha conterrânea e ganhou o BBB. Né, eu estava vendo sem público em Campina Grande, eles estão fazendo São João na rede e tal, mas ali no palco, né, além dos músicos tocando, a cantora, né, a artista, aí toda a decoração da festa, né, envolve, na decoração, aí envolve cenógrafo, envolve cenotécnico que vai montar. Então, assim, é muito rico, mas, infelizmente, é preciso que a cultura seja também fomentada, que tenha políticas de modo que essa economia possa se movimentar, porque é muita gente envolvida, né, da cultura de modo geral e da cultura popular em especial. Quais os caminhos possíveis para ti para a democratização do acesso à cultura a partir do olhar das culturas populares? A democratização da cultura. Eu acho que alguns passos eu já falei. Primeira coisa, identificar. Identificar para você construir, construir instâncias de representação, né, para que essas pessoas possam estar construindo a política junto, né, e que assim essa relação de diálogo, né, entre o público e o setor público, né, das gestões públicas e da sociedade civil é importantíssimo. Para isso, precisa ter essa organização, essa institucionalização. Por isso que é tão importante a institucionalização e a instituição do sistema de cultura, do Sistema Nacional de Cultura, dos sistemas estaduais e municipais, né? Porque você estabelece uma ativação do setor, um processo de interlocução, de discussão e de construção juntos. Agora, também, por outro lado, é preciso investir também em políticas de formação, sabe, do setor cultural. É muito importante. Agora na Audi Blanc, eu coordenei a gestão, a execução da Audi Blanc lá. A gente fez assim, olha, a gente teve reunião embaixo dos pés de manga, que nem Paulo Freire. Paulo Freire foi meu professor, eu fui aluna de Paulo Freire, viu? Desculpa aí. Eu sempre digo, olha, desculpa, eu fui aluna de Paulo Freire e também já passei um São João no interior da Paraíba, cujo sanfoneiro era quem? Luiz Gonzaga. Isso me revela um pouco, né, que eu já sou um pouco madura, mas não tem importância. O importante é que eu fui durante 6 meses, eu fui aluna de Paulo Freire na PUC de São Paulo. Então, ele dizia, né, da educação embaixo dos pés de manga, pois lá no Conde a gente fazia isso também. Ia para debaixo dos pés de manga, ainda mais no ano passado, na pandemia, para discutir, para tentar como formar, ajudar na formação das pessoas, no sentido de fazer a leitura, de ler as coisas, entender, né?
muita dificuldade, né? Porque também lá, no caso, é uma população de 25 mil habitantes e tem, quando a gente foi para lá em 2017, 40, eu acho que era 40% da população era analfabeta, né? Então, tem uma coisa estrutural. Mas isso não é uma realidade só do Conde, não. É uma realidade, né, do Brasil profundo aí, se você for pegar por aí, né? Ave Maria, ali no Piauí, no Maranhão, naquela região também. Agora já mudou um pouco de patamar. Mas então, aí essa questão da formação era uma coisa que também está inscrita no Plano Nacional de Cultura e que foi fruto de muita discussão, e no que se refere às culturas populares também. Então, por que teve tanto rolo também em relação à gestão de pontos de cultura? Porque também esse trabalho de formação com gestores dos pontos de cultura, tem muitos que são de organizações, de associações, né, que nunca tinham tido essa prática da institucionalização, né, Agora, claro, tem uma coisa em relação a isso, a questão do como é tratada a cultura, né? A cultura é tratada também com a Lei 866, né? Uma vez eu escutei Pai Lula, que é um amigo nosso, Pedro conhece também, lá da Bahia, de Itabuna, daquela região de Itabuna. Pai Lula, numa audiência pública sobre, eu acho que era sobre o Procultura, que era aquele programa da época de Gil Juca, que visava transformar, descentralizar e potencializar mais universalmente, sair do eixo Rio-São Paulo, a Lei Rouanet. Né? Então, o Procultura foi um projeto que deve estar engavetado lá no Congresso, que tinha um fundo para a diversidade cultural brasileira, um fundo, portanto, também para as culturas tradicionais populares, né? Então, mas eu acho que eu me perdi um pouco. Mas, enfim, essa questão, você me perguntou da democratização, né, da cultura, né? Então, eu acho que é isso, não tem jeito de não, que não for, de não ser, aliás, na base do diálogo, do compartilhamento, né, de ações, de projetos e de ideias e tal, de formulação de política. E também eu estava falando da questão da formação, que é essencial. Né? Então, as pessoas... isso nunca foi concretizado também em relação a esse programa político do nosso governo também, né? Que tem que ser feito. Agora, é claro, a cultura popular, a cultura de um modo geral, ela tem que ser vista, e do ponto de vista das políticas, seja ela de fomento à economia da cultura, né, programas, projetos, não sei o quê, ela tem que ser, como fala, transversal a outras áreas, né? Então, não existe a festa sem você também trabalhar com o meio ambiente, entendeu? Com a educação. Esse exemplo que eu contei do São João, em 2019, foi 100 anos de Jackson do Pandeiro. A gente fez o São João, as escolas todas pesquisaram sobre Jackson do Pandeiro. Todas não, porque tinham as diretoras caretas, umas pessoas caretas que empatavam o trabalho, sempre tem, né? Infelizmente. Mas também nem culpo muito elas. De um tempo, depois de acho que, não sei se foi em 75, quando separou o Ministério da Cultura e da Educação, essa dicotomia ficou muito séria, né? Assim, tanto lá em Brasília, a gente trabalhar no MINC, você chega no MINC, é cheio de obras de arte, sabe? Mestre Didi, Leonilson, o prédio do MINC é lindo, era pelo menos, não sei se essas almas rebosas que estão aí destruíram também com isso. E você ia no MEC, eram as paredes tudo branca, nem os eventos do próprio MEC não tinha nas paredes, né? Então, teve essa dicotomia e, assim, muita resistência por parte de alguns setores da educação em saber que a cultura tem que ser um conteúdo das disciplinas, entendeu? Você tem que ensinar matemática, você tem, não, quem sou eu para estar falando isso, mas você pode ensinar matemática contando quantas obras
de arte de fulano, de Picasso tem tal museu, entendeu? Sei lá, deu um exemplo assim na doida, mas é por aí, né? Eu quero dizer que a cultura ela tem que andar junto com a educação. Então, toda essa questão que a gente está falando aqui de democratização, ela passa por uma visão da cultura não como fator isolado, mas também não como cereja do bolo, né? Então, que no Dia das Mães, lá no colégio, então vamos fazer uns coração para a mãe, ler uma poesia, não sei o quê, beleza, mas não é isso só. Da mesma forma que a comunicação. Ora, você pode se matar de fazer política pública aí em São Leopoldo, vocês na secretaria, por exemplo. Se não tiver um diálogo permanente e uma parceria, de fato, com o setor de comunicação, vocês não conseguem dar difusão, por exemplo, aos circuitos culturais, a todas as ações que vocês estão fazendo. Né? Então, isso é uma área... Estou falando assim, claro, que é muito mais profundo do que isso. Eu também não sou nenhum especialista para falar sobre tudo isso, mas a minha percepção é que passa por aí. Cultura, comunicação, cultura, educação, indissociável, cultura, meio ambiente, cultura e saúde. No MINC, em 2005, 2006, surgiu um projeto, o nome era meio engraçado, parecia um negócio meio espírita, assim, eu não vou nem lembrar agora, mas consistia em quê? Era uma parceria com a Fiocruz. Então, consistia em quê? Em você estimular as pessoas a saírem com... O pessoal, acho que era da saúde mental, sair com uma câmera, um celular, fazendo pequenos vídeos, né, e contando histórias das pessoas e tal. Era, não sei o que, paralela, não é Vidas Paralelas, não, era um nome meio engraçado, mas era um projeto super legal que tinha a ver com cultura e saúde mental. Eu, durante muito tempo, Luísa, eu trabalhei em CAPS, em Centros de Atendimento Psicossocial, né? Trabalhei em São Paulo, na associação, quando eu morei em São Paulo, na Franco Basaglia, e depois trabalhei em Curitiba também, numa outra associação, né? Com pacientes. Então, assim, a arte e a cultura, assim, elas são transformadoras mesmo de realidades, e elas têm que, então, a cultura ela tem que trabalhar junto com as outras áreas, né, as outras áreas de conhecimento e de políticas públicas, né, como cultura, meio ambiente, educação, meio ambiente, comunicação, saúde, né, e por aí vai. Quantas Projeto Axé na Bahia, né? Quantas crianças não foram salvas ali das ruas? Temos inúmeros projetos, né, de que a cultura... As meninas de Sinhá, lá em Belo Horizonte, eu sempre adoro essa história delas. Não sei se você conhece, Luiz, essas cantoras. Elas são ali da periferia de Belo Horizonte, chama Meninas de Sinhá. É um grupo de senhoras que se encontravam no posto de saúde lá do bairro onde elas moravam. E elas, cada uma com a sua problemática, encontrava buscando remédio para tomar remédio contra a depressão, contra tédio, não sei o quê. E tinha uma assistente social, uma pessoa, uma TO, que trabalhava lá no posto de saúde, que começou a fazer uma roda de conversa com elas e tal, e começou a estimular, e elas viraram um grupo maravilhoso, musical, elas cantam as cantigas de roda, né? É lindo, procure ver. Meninas de Sinhá, para você que é cantora, você vai curtir pra caramba. E elas contam sempre isso nas oficinas que elas dão. Eu já tive a oportunidade mais de uma vez de estar junto com elas por aí afora, e elas contando que elas começaram a parar de tomar remédio e a cantar, e foram se empolgando, começaram, eu acho que bordando pano de prato e cantando. A cultura tem que estar, não pode ser mais a cereja do bolo, ela tem que estar na centralidade das políticas, sabe? É mais ou menos isso. Então, não, eu acho que é isso, né? Eu acho que a retomada agora das discussões sobre cultura, eu acho que com esse processo da emergência cultural da Lei Aldir Blanc, né, das discussões em torno da Lei Aldir Blanc e do que resultou como projetos, né,
dentro, né? Aí você vê, o que foi a Lei Aldir Blanc? Foi um auxílio, uma emergência, um recurso que veio como emergência cultural para o setor cultural brasileiro, certo? Nunca na história tinha sido injetado, assim, tinha sido investido tanto recurso para a cultura, certo? Você vê, por exemplo, eu conto isso para todo mundo, só o exemplo do circuitos de culturas populares e periféricas que a Secretaria, pessoal, junto com a Secretaria de São Leopoldo, o edital lá do Estado, do Rio Grande do Sul, propiciou, né? Assim, uma coisa de super qualidade, como foi o seminário, né? O seminário, o encontro, o circuito. Eu que estou aqui na Paraíba, pedi que era uma coisa voltada para o Rio Grande do Sul, para os agentes culturais do Rio Grande do Sul, eu fiz questão de pedir para me inscrever, porque com uma carga horária e de pessoas de participantes, né? Incrível, né? Então, assim, eu acho que o Fomenta, isso aí foi fruto de quê? De editais, porque tinha recurso para gestões públicas poderem disponibilizar para a população cultural, o setor cultural brasileiro, né? Agora, você também pode fazer cultura sem recurso? Pode, é o que o povo faz, entendeu? Aqui no carnaval da Paraíba, tem na, um carnaval que chama Carnaval Tradição, que são grupos, tem as escolas de samba e tem também os grupos que a gente chama aqui de grupos de índios. Na verdade, eles fazem um ritual indígena. Não, são índios. Você olhar, é tudo índio. A gente é tudo índio, é tudo também um pouco, né, de negro, de europeu. Mas, assim, eles fazem uma encenação e tocam um instrumento que tem a ver com os caboclinhos de Pernambuco também, que é uma dança afro-ameríndia, assim, uma coisa assim, né? E os caboclinhos, uma época a gente foi fazer uma exposição, eu e uma amiga aqui, que é uma professora, né, desse campo, Marinês Ayala, e a gente foi fazer uma exposição chamada Tempos de Festa, que era com os adereços do ciclo, do Natal até o Carnaval. Então, a gente foi atrás dos cocais dos índios, né, que são cocais que eles desfilam com aqueles cocais imensos no Carnaval, e o instrumento também, a flauta que eles tocam, é uma afinação, uma coisa muito linda, muito vigorosa, sabe? E a dança também super vigorosa, mas pouco valorizada. Por quê? Porque são da periferia, entendeu? Não tem fomento para essas pessoas. Nesse ano, parece que mudou um pouco essa realidade, porque justamente eles se organizaram. Mas na época, eu lembro que era véspera de carnaval, eles não tinham recebido a merreca que eles recebiam da prefeitura, que na época eu acho que era R$ 3.000. Eles, quando vem isso aí, é para tapar os empréstimos que eu já fiz para comprar as penas. Cada pena dessa aqui de pavão custa não sei quanto, eu tenho que ir para Recife, porque parece que no comércio aqui nem tinha, né? Então, assim, com a Lei Aldir Blanc, teve fomento para esse pessoal do carnaval, se eu não me engano, aqui. Ou se não teve, teve em algum lugar. Então, assim, a partir daí, o cara, é claro, é muito mais confortável não precisar ficar pendurado nessas empresas de que faz empréstimo, que cobra um juro altíssimo, né? Ele tira da casa dele, mas a família toda trabalha ali, entendeu? Então, acontece? Acontece, independente do poder público. Mas não é justo, né? É o que sustenta. Agora, na pandemia, se não fosse a cultura, a gente teria pirado mais ainda todo mundo, né? Então, assim, Luísa, eu acho que a economia, de um modo geral, como a economia da cultura, precisa realmente de ter políticas de fomento, né, para que políticas de formação, para que possa
se desenvolver. Eu coordenava uma feira de artesanato lá no Conde também, né, que a gestão nossa lá implementou. Era uma feira de artesanato e uma de agricultura orgânica. Aí a de agricultura orgânica está lá até hoje, a de artesanato meio que se desmantelou um pouco. E aí o pessoal tinha muita dificuldade desde a exposição do material, tudo, né? Então, na minha cabeça, não consegui realizar muito, porque era quase uma pessoa só para fazer muita coisa, mas, assim, a gente estava tentando parcerias de formação, da comunicação, como fala, de divulgar o próprio trabalho, né? Então, começamos a criar perfis no Instagram para eles tal. Então, tudo isso são políticas que precisam, né? No final, já estava com as poucas coisas que a gente fez de trazendo referências para mostrar sobre o artesanato tradicional, de base tradicional e popular, né? Para não ser só cópia de revistas ou do lugar comum, né? Que você vê em qualquer rodoviária que você percorrer pelo Brasil, você vê o mesmo artesanato. Então, é preciso também investir na formação das pessoas, numa formação qualificada, sabe? Eu não subestimo ninguém. Eu acho que desde os pacientes que eu trabalhei lá nos CAPs, que eu trabalhava com artes visuais, né, com cultura popular e artes visuais, tal, a gente construía objetos que tinham a ver com as histórias, né, que a gente contava com as cantigas de roda, com as cirandas que a gente fazia, com esse universo todo. E o pessoal, uma vez um fotógrafo me viu mostrando Volpe para ele, um livro de Volpe, né? Era a época de São João, e eu estava querendo dizer de onde Volpe tinha vindo com aquelas bandeirinhas tudo. É dos céus do São João, sabe? Desse universo plástico maravilhoso da cultura popular, né? Então, o povo não botou bandeirinha para imitar Volpe, é o contrário, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que tem muito, assim, a gente precisa superar, né, a pandemia, a gente precisa continuar se cuidando, superar a pandemia, sobretudo superar esse status do governo, né, terrível, genocida, que foi instalado no Brasil, desses fundamentalistas, né, fascistas e tal, mas, ao mesmo tempo, a Lei Aldir Blanc, agora a Paulo Gustavo, toda essa mobilização em torno da lei está fazendo com que o setor cultural se ative, pense em organização, né? Eu acabei de participar de uma elaboração de um projeto, a gente se inscreveu no projeto do Encontro Nacional de Cultura Popular. Deus queira que dê certo, porque também vai reunir essa força, né? E tudo nesse processo de reconstrução, porque a gente vai ter que reconstruir. Agora, reconstruir a partir do nada, não. Reconstruir a partir de um acúmulo, né? Inclusive de marcos legais já existentes, como esses que eu falei, né? O Plano Nacional de Cultura, o sistema acabou de ser, como fala, aprovado, né, numa instância, eu acho que não sei se foi da Câmara, ainda vai para o Senado, a regulamentação do sistema. Então, é retomar essa discussão, esse acúmulo de discussão das conferências de cultura, das conferências pré-setoriais, dos encontros no que se refere à cultura popular, dos encontros nacionais de cultura, de políticas públicas para as culturas populares, e botar para gerar, como diz aqui o povo aqui na Paraíba. Processo de salvaguarda, né? A gente fez como você, fiquei super feliz com a notícia, a gente fez o inventário cultural, né, do município. Foi um trabalho, assim, que nos gerou muita satisfação. Olha o trabalho dos tabajaras, dos indígenas tabajaras lá do município, que lindo, né? Assim, quando você faz os mapeamentos também, nunca mais aquelas pessoas vão ser as mesmas, sabe? Então, assim, no sentido positivo, né, de se reconhecer, de se auto-reconhecer. Então, tem um senhor lá no Conde que fez uma casa de garrafa PET,
ele ficou, acho que ele gastou 25 mil garrafas PET, cerca de 25 mil, para construir a casa. Eu estou tentando achar aqui para te mostrar. Aí a gente foi entrevistá-lo com essa história da garrafa PET, né? Ó, é até a página que eu escrevo do meu texto. É um textinho simples, né? Que eu não me arvoro também a ficar. Mas, ó, a casa. Isso é uma parede da casa. Depois você vê aí no livro que você recebeu. Aí a gente foi entrevistar o senhor Adalberto, um figura. Isso. Um figuraço mesmo. Aí a gente descobriu que o seu Adalberto, ele não era só um construtor, né? Um artista, um arquiteto, mas ele era um raizeiro. Então, ele planta, a casa dele é cheia de plantas medicinais, e ele, Luísa, faz garrafadas. A entrevista dele é maravilhosa, ele dizendo, não, mas eu não dou a garrafada para todo mundo, não, porque a garrafada vai cachaça dentro, vai álcool, né? Não sei se é cachaça, o que vai. Aí ele dizendo que isso era uma responsabilidade. Mas você vê, um cara assim, com uma mentalidade incrível. Então, quando a gente fez a gente recebeu 200 mil, mulher, lá no município. 200 mil. Então, tinha que dividir bem direitinho e dividir com mais gente possível, porque qualquer R$ 1.000 para aquelas pessoas ia fazer uma diferença incrível. A partir da valorização delas, eu estou recebendo isso porque eu sou um mestre, uma mestra, né? Foi mais um pouco, não foi R$ 1.000, mas a gente dividiu. Então, a gente fez várias oficinas. Então, você também, essa coisa do território, né? Não ficou só no blá 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 aqui na internet. A gente foi, tava pandemia, né? Tava meio campanha, tava período de campanha eleitoral, que foi tudo concomitante com a Aldir Blanc, né? Mas a gente foi fazer com todos os cuidados, tanto, graças a Deus, eu passei batida da Covid, só não passei batida no meio do processo aí, eu tive um diagnóstico de um tumorzinho na mama, tal, tirei, tá tudo bem, mas foi um processo danado, de dezembro para cá, para mim. Mas a gente foi debaixo do pé de manga lá do pessoal da Lapinha, a gente foi para o assentamento Dona Antônia, discutir em roda com o pessoal. Eu fui para o meio da roça com a cirandeira lá do local, para a gente conversar com o seu dela da Casa de Farinha, saber do processo dele. E assim, não tem jeito, é assim que você constrói a relação e a política e a ativa política, né? Aí, assim, o inventário não não serve só para você ter uma relação de pessoas e de fotos e deixar na sua estante. Civil e para que essas pessoas também se auto-reconhecessem como agente cultural do município, né? Porque é fácil. O menino lá da banda de forró, ele sabe que ele é forrozeiro, que ele toca sanfona, que ele é cantor, que ele é um artista. Agora, o seu Ramos, que é rezador, né? Quando a gente chegou lá na casa de seu Ramos, ele estava plantando macaxeira lá no roçado. Aí a gente esperou ele tomar banho, que ele quis ir tomar um banho para poder dar entrevista, a gente fotografar ele e tudo, né? Aí seu Ramos, assim, ele se via como um rezador, como um benzedor, mas não como um mestre nesse sentido da cultura, do valor simbólico da cultura, né? Então, os inventários, as pesquisas, todo esse trabalho de escuta, a Maria passou umas motos aqui de delivery horrível. Ele se reconhece, né, a partir, e a comunidade, quando vê que ele está sendo inserido num trabalho, né, como esse, ela passa a reconhecer, não como aquele que curou da picada da cobra, né, que ele conta cada coisa cabulosa, né, de curar, o povo foi picado de cobra e ele foi lá e curou a pessoa. Mas, enfim, é isso. Eu acho que já falei muito, Luísa, estou falando muito. Encerrar com uma música aqui de um sanfoneiro paraibano,
que eu amo, desde cedo veio hoje a faxineira aqui em casa, minha assistente, e eu disse, olha, o forró hoje vai começar. Eu vou pôr só um pouquinho para a gente se despedir com essa mística do São João, que é uma festa por excelência. Olha, Luiz, aqui o povo, como diz assim, Feliz Natal, que manda mensagem de Feliz Natal, aqui a gente manda para todo mundo mensagem de Feliz São João. Então, vamos encerrar com Flávio José. Olha que lindo. O mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. No vale tudo eu já tirei leite de pedra. Só brasileiro sorri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando com a minha ira. Só que eu nasci entre um velão e a macambira. Quem é você pra derramar meu musa? Olha que lindo. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que me extensão